Olha, gente, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, com o apoio da OAB e também da Defensoria Pública, que investiga o escândalo, aquele que a gente anunciou por aqui das cotas em universidades do Maranhão, defende, sabe o quê? Que os estudantes que participaram aí dessa fraude, que eles percam a vaga. As denúncias estão sendo acompanhadas pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, que já pediu o apoio da OAB e Defensoria Pública para as investigações. O caso ganhou repercussão após um perfil em uma rede social expor várias situações de possível fraude. Pessoas brancas que teriam conseguido vagas na Universidade Federal do Maranhão por meio de cotas para negros. A conta foi retirada do ar, mas, segundo o advogado da comissão, ofereceu dados suficientes para que o Ministério Público possa ser provocado a agir. A comissão defende que o estudante que participou da fraude deve perder a vaga, já aquele que conseguiu concluir o curso deve devolver aos cofres públicos o dinheiro gasto com a sua formação. A UFMA oferta vagas destinadas ao sistema de cotas desde 2007. Uma comissão avaliava os candidatos, o que mudou em 2012, com a aprovação da lei que exigia apenas uma autodeclaração. O que, segundo a Pró-Reitoria de Ensino, mudou após uma resolução criada no ano passado. Todas as denúncias estariam sendo investigadas. Nós tínhamos 7 denúncias que estavam sendo apuradas e, a partir de quinta-feira, novas denúncias chegaram e não param de chegar. E queremos esclarecer que todas as denúncias que foram registradas no sistema de ouvidoria da nossa universidade serão apuradas, notificando os alunos denunciados e garantindo a eles amplo direito de resposta, de ampla defesa e do direito ao contraditório. Ok, você lembra desse caso que a gente mostrou aqui semana passada, né? Inclusive, estava aí rolando pelas redes sociais, um perfil foi criado exatamente para evidenciar esta denúncia sobre as cotas. Mas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB Maranhão, o Eric Moraes, que vai estar com a gente aqui ao vivo, aliás, já está muito bem posicionado. Muito boa tarde, Eric, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Hora D, TV Difusora. Muito agradecido pela oportunidade para falar de um assunto tão importante. Agora, Eric, olha só, estava conversando aqui e relembrando esse caso que a gente vem evidenciando desde a semana passada. É polêmico, né? É muito polêmico e é preocupante, porque a gente sabe que as cotas, elas na verdade deveriam ser uma destinação para, de fato, quem está obedecendo os critérios. E me parece que isso não está acontecendo. É verdade. É importante a gente falar aos telespectadores da Difusora que a grande diferença entre as manifestações que acontecem lá nos Estados Unidos e o movimento antirracista aqui no Brasil não são os negros, é justamente o branco. O branco americano, a gente pode classificar ele em 2 itens. Em sua grande maioria, são brancos antirracistas, tanto que os negros lá nos Estados Unidos são somente 13% da população e eles estão fazendo barreiras de isolamento, acampando as decisões do movimento antirracista, estão lutando a favor dos negros. E eles lá também têm o branco racista, já que é aquele que se declara e que permeia o caminho do racismo. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma negação por parte do indivíduo branco da situação de racismo. Ele acha que essa situação que não acontece aqui no Brasil, e quando acontece, ele geralmente se chateia, e é preciso explicar de forma histórica o contexto dessas cotas. Elas foram feitas para reverter desvantagens históricas desiguais dos grupos étnicos, principalmente dos negros.
Olha, Éric, a gente está acompanhando todo o desdobramento desse assunto e, claro, que a gente tem visto aí o posicionamento, inclusive, da OAB. Queria que você explicasse diante dessa... Agora há pouco a gente passou aqui uma reportagem falando sobre o posicionamento da UFMA, né? O posicionamento das universidades. Semana passada nós falamos disso aqui. Agora, como é que está sendo feita a tratativa, né? O processo, como é que está sendo acompanhado? Como é que está sendo investigado isso? Nesse primeiro momento, a gente vai inaugurar uma campanha, haja vista que o site que estava divulgando de maneira não perfeita, né, haja vista que estava expondo pessoas e não permitindo o contraditório, a gente vai fazer uma campanha onde toda a população vai utilizar os canais da Abracrim, que é a Associação Brasileira de Criminalistas do Brasil, vai usar também as redes da OAB, assim como da Defensoria Pública Estadual, da Defensoria Pública da União, para a gente estimular a população para que, de maneira anônima, relate para nós esses casos de fraude em cotas raciais, essa falsidade ideológica. Mas, Éric, nós temos hoje algum registro formal dessas denúncias, né? Que seja na polícia, que seja na própria ouvidoria das universidades públicas. Vocês têm esse acesso a esta informação? Sim, a ouvidoria, principalmente da Universidade Federal do Maranhão, está recebendo uma quantidade grande de denúncias, mas a gente não deseja. E é por isso que a OAB, junto com as defensorias e a Abracrim, vai entrar com uma representação junto ao Ministério Público. A gente não quer que essa investigação fique só dentro de maneira administrativa da UFMA. É preciso a gente acampar Ministério Público Estadual, Federal e também os órgãos das polícias civis e federais para que possam haver uma investigação completa. E também, a gente quer sinalizar isso, dos concursos públicos que são realizados aqui pelo governo do estado do Maranhão. Porque é bem sério, a gente está falando aqui, né, sobre fraude nessa destinação de cotas, né? É um direito assegurado. Então, se existe de fato a denúncia, ela partiu de algum mecanismo. Claro que a gente evidenciou aqui os perfis que foram criados, as próprias universidades se manifestaram dentro desse limite administrativo, dizendo que estão apurando. Mas fora dessa esfera, é importante que se diga que é necessário um olhar atencioso, porque nós temos aqui situações, que são as cotas, que tem um nível de governo federal, né? Tem uma destinação, é um negócio amplo, não dá para ficar somente nessa esfera. É verdade. Por isso, vamos estar inaugurando, muito provavelmente até o início da próxima semana, uma publicização de uma campanha pedindo ajuda da sociedade. A gente não quer que essas pessoas sejam expostas, que elas fiquem à mercê do tribunal da internet. A gente quer receber essas denúncias de maneira anônima e daí nós vamos estar entregando essas denúncias para os órgãos responsáveis para que a gente possa fazer funcionar o princípio que foi feito a cotas raciais, que é reparar todo um período histórico onde o negro era impedido por leis da época de ter acesso às universidades federais e estaduais, assim como as escolas públicas e privadas. Agora, só para a gente finalizar, Éric, para quem está em casa, qual de fato, o que prevê a lei nesse sentido, né? Se existir, de fato, claro que vai ter que ter toda uma apuração, tá, gente? Então, mas após toda essa apuração, o que prevê a lei com relação a esse tipo de fraude? Olha, nós desejamos que, após as investigações, após esse chamamento que eu estou fazendo aqui, mais uma vez, ao público maranhense para que denuncie esses casos perante as nossas redes sociais. A gente deseja que aqueles que já cursaram a universidade façam um ressarcimento, que enfrentem um processo criminal e ressarçam o erário público com todo o dinheiro que foi gasto, assim como também vamos fazer uma sinalização para que essas pessoas, perante o registro das suas atividades profissionais, possam ser impedidas pela falta de moralidade, por tudo que foi feito, possam ser impedidas de continuarem exercendo as profissões para aquelas que já foram formadas e para aqueles que estão na universidade, que a gente possa retirar todas essas pessoas que fraudaram
a Lei 12.711, exerceram seu racismo para que possa, em vez de rebater o racismo, a gente ampliou ele com essa falha que estava acontecendo, com a ausência da comissão de heteroidentificação, e assim eles possam ser retirados da universidade e assim também ressarcir o erário com tudo aquilo que já foi pago perante essa formação durante esse tempo. Muito bem, então tá aí, gente. Não é uma forma muito simples de burlar, não, né? Não dá para a gente considerar que esse muro é tão baixo a ponto de fraudar a cota e aí ficar por isso mesmo. Então, tá aí a explicação, doutor Eric, conosco aqui hoje. Queria te agradecer pela participação, tá? Muito obrigado, difusora. Eu quero falar que a primeira lei de cotas que existiu no Brasil foi uma lei feita racista para prejudicar negros, que foi a lei do boi. Ela previa 50% mais 30% aos cursos de agronomia, de escola técnica, para alunos que eram donos de campos ou filhos de fazendeiros e latifundiários. Então, a lei de cota vem a reparar toda uma história, todo um contexto histórico no Brasil que sempre visou a prejudicar a vida do negro e principalmente que ele pudesse ascender na sociedade. Muito bem, então tá aí a explicação. E olha, a gente sabe que em razão do tempo vai precisar encerrar. Agradeço mais uma vez ao doutor Eric, mas é uma polêmica, né? Um assunto que realmente precisa de tempo e a gente está aqui de olho, atento para o desdobramento disso, tá? E vamos trazer certamente nas próximas edições como é que está o andamento dessa investigação, que não pode ser, repito, somente administrativo, né?